Graça e paz, mais uma vez aqui no Adjuncto EBD. Hoje nós vamos trabalhar um tema controverso, delicado, especialmente para os dias de hoje, onde cada vez mais as igrejas ditas neopentecostais têm admitido e introduzido na sua liturgia, especialmente nos cultos jovens, o funk, esse estilo musical que cada vez mais seduz os jovens, né? Muitas pessoas são tradicionalmente contra, as igrejas evangélicas em geral são tradicionalmente contra a introdução desse tipo de música na igreja, que é o funk. Outras pessoas são a favor, então nós temos opiniões diametralmente opostas com relação a isso. Mas à luz da Bíblia, como nós podemos obter resposta a respeito do funk? Isso é importante para o professor de EBD, uma vez que ele admite pessoas na sua turma de diversas classes sociais, de diversos gostos musicais, e ele precisa saber lidar com isso. É um tema delicado, mas é necessário sensibilidade para entender o aluno, especialmente aquele aluno que está chegando, aquele aluno que se converteu há um pouco tempo e ainda vem muito intoxicado com muitas coisas, muitas ideias da sociedade moderna, e o professor precisa ter um jogo de cintura para lidar com essas coisas e responder de forma sábia. A respeito dessa questão do funk, que é um tema muito delicado, eu preciso, na condição de professor de EBD, ter um fundamento para poder dar uma resposta que não seja uma resposta absurda, que seja uma resposta sábia, e mesmo sendo a resposta sábia, às vezes essa resposta pode não ser muito bem compreendida, muito bem aceita, uma vez que não foi muito bem compreendida. E o professor de escola bíblica dominical precisa responder tudo à luz da Bíblia. E aquilo que a Bíblia não responde de forma objetiva, aquilo que ela não aborda de maneira direta, principalmente porque muitas coisas não existiam no tempo em que a Bíblia foi escrita. Quando isso acontece, eu preciso recorrer aos princípios eternos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E é o caso do funk. Como obter resposta na Bíblia para esse tema delicado, que para muitas pessoas já não é mais um tema delicado. Muitas pessoas já admitem a introdução do funk como forma de evangelismo e até mais além, até na introdução da liturgia do culto. Já foi introduzido o funk na liturgia do culto por muitas igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais. Especialmente, eu acho que absolutamente as igrejas neopentecostais. Não seria um exagero pensar assim. Mas antes de falar especialmente do funk, nós precisamos entender o que é música. E a melhor definição de música que eu encontrei, na verdade não foi essa definição exata, mas foi uma combinação de conceitos que eu acabei fazendo uma combinação desses conceitos para encontrar uma resposta que pudesse ser conclusiva no que diz respeito ao conceito de música. E eu pude concluir que música é a combinação, harmonia, ritmo, melodia e harmonia. Ritmo, melodia e harmonia organizados de forma temporal, com sons e silêncio, de maneira estética. Ou seja, a música ela precisa ser agradável. Se é uma combinação de harmonia, melodia e ritmo, é necessário que haja uma organização. E essa organização precisa ser estética. Quando se fala de coisas estéticas, se fala daquilo que é apreciável, digamos assim. Então é necessário que haja também, que seja também agradável. A música tem que ser agradável. E a música ela é divina. A música não foi feita pelo demônio. A música foi feita por Deus. Os sons, as notas musicais estão presentes em tudo que você possa imaginar. Qualquer som, qualquer barulho, qualquer pancada, ali você tem uma nota musical. Logo, quem criou a música não foi o demônio, foi Deus. A música é divina.
Boa parte das pessoas não conhece, a grande parte das pessoas não deve ter conhecimento de que alguns hinos da harpa cristã, que são originalmente americanos, eles foram adaptados, tiveram a letra adaptada para uma canção sacra, digamos assim. Muitos desses louvores da harpa cristã, as melodias foram copiadas, foram aproveitadas, melhor dizendo, de músicas que eram cantadas em boates nos Estados Unidos. Melodias bonitas, melodias agradáveis, e apenas tiveram suas letras substituídas. Boa parte das pessoas não sabe disso, para não dizer a maioria, e nem por isso a música deixa de ser santa, a música deixa de glorificar a Deus, a música deixa de nos edificar de alguma maneira. A música é divina. Foi Deus quem criou a música não é do diabo. Então não é porque certo ritmo é mais cantado pelos pecadores, pelos mundanos, digamos assim, que ele é simplesmente pecaminoso em si mesmo. O pecado não está na música, o pecado está em como a música é trabalhada e utilizada. Então isso é música, a música é divina, não é do diabo. Sendo que o funk precisa ser abordado e compreendido de uma maneira um pouco mais atenciosa. O funk, que é uma mistura, originalmente o funk não é uma coisa, não tem tanta originalidade, por assim dizer. Ele é uma mistura de diversos ritmos, blues, jazz, dentre outras coisas, nos Estados Unidos. E a palavra funk, ela não tem um correspondente aqui no português. Traduz o funk, não existe. A palavra funk nada mais é do que essa combinação, essa miscelânea de ritmos, de músicas americanas, que foi sofrendo algumas mudanças no decorrer dos anos. Nós temos nos anos 80 para os anos 90 o tal do funk melody, que era curtido em danceterias por jovens e que, de certa maneira, eram músicas agradáveis, eram melodias com um ritmo que podia ser apreciado. Final dos anos 90 para os anos 2000, o funk aqui no Brasil teve uma evolução não muito culta, vamos dizer assim, não muito culta. O funk, na verdade, passou a ser uma questão de batida, de ritmo. Funk tornou-se batida. Inclusive, em alguns teclados, é possível fundir a batida do funk com diversas melodias. Qualquer estilo musical pode ser combinado com a batida do funk. Então, funk não tem muita originalidade e tornou-se aqui no Brasil uma batida, um ritmo que especialmente faz um apelo a erotismo e a sensualidade. É quase que impossível alguém ser levado na batida do funk sem que de algum modo se expresse através da sua dança de maneira sensual, de maneira libidinosa, de maneira erótica. Isso dos jovens às crianças. Funk faz apelo a erotismo, a sensualidade, tá? Mas isso pode ser usado na igreja, para o evangelismo e na igreja. O funk já não é originalmente, no seu sentido mais elementar, uma música, é uma batida. Hoje tornou-se uma batida. Então, simplesmente porque a música é divina e não é do diabo, então vamos aceitar o funk como uma música, já não se aplica tanto assim, tendo em vista que o funk não é, no seu sentido mais elementar, música, estilo musical. Tornou-se batida. E não pode ser, por isso, ser até encarado como uma coisa de alta cultura. Muito pelo contrário, é muito degradante. Não vamos falar aqui de alta cultura, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas a verdade é, eu não conheço funkeiro, eu não conheço apreciadores do funk,
que sejam pessoas cultas. Ninguém fica mais culto ouvindo funk ou dançando funk. Muito pelo contrário. Nós temos uma classe de jovens cada vez mais depreciados, intelectualmente falando, e é muito notório essa classe de pessoas com um déficit intelectual prejudicado, nesse tipo de pessoa que aprecia esse estilo musical, se é que pode ser chamado de estilo musical, que é o funk. Isso pode ser usado na igreja? Vejamos se pode ou não. Poder pode. Pode-se tudo. Mas qual é a desculpa de muitas pessoas hoje? Seguir tendências. Fala-se muito em seguir tendências, né? Sendo que quando eu falo de seguir tendências, eu preciso entender que estamos numa sociedade que tem determinada cultura. Tendências são mudanças na cultura. E a cultura ela é construída por pessoas, por seres humanos. E os seres humanos, eles nascem, devido ao pecado herdado de Adão, eles nascem ruins. Nós temos maldade em nós, desde que nascemos com a tendência à maldade. Logo, a cultura, ela expressa e reflete o que há de bom e o que há de pior no homem. O pecado humano também pode ser expressado na cultura. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. Logo, a cultura não pode ser parâmetro para eu fazer determinadas mudanças na igreja simplesmente porque existem tendências na sociedade. A cultura expressa e reflete muito do pecado do ser humano. Então é muito bom, é muito prudente que nós não introduzamos mudanças e pratiquemos mudanças na igreja simplesmente porque na sociedade hoje nós temos tendências. Isso pode ser muito perigoso. Qual é então a justificativa, especialmente a justificativa bíblica, para que se introduza não só o funk como qualquer outra coisa na igreja com o pretexto de estar ganhando pessoas para Jesus? É o texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 20, que diz assim: tornei-me judeu para com os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de alguma maneira possível, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Esse texto aqui é usado como justificativa bíblica para que a igreja se adapte a tudo e qualquer coisa que venha aparecer. Sendo que é preciso ser muito comedido nisso. Se eu levar isso aqui a ferro e fogo dessa maneira, sem nenhum limite, sem nenhum olhar mais criterioso, eu posso simplesmente encher minha cara nos bares, porque eu estou me fazendo bêbado para com os bêbados a fim de ganhar os bêbados. Então isso não é uma coisa arbitrária, não é uma coisa que pode ser encarada dessa maneira de forma ilimitada, como se isso fosse uma justificativa para que eu seja qualquer coisa. É preciso ser comedido nisso. Primeiro que Paulo está falando, especialmente aqui, de visão religiosa, perspectiva religiosa de Deus. Paulo está pregando, apresentando o Deus do cristianismo. E quando ele fala de judeu, e fala daquele que não é judeu, ele está falando de perspectivas teístas. Como o judeu, dentro daquele sistema religioso monoteísta, tem aquela perspectiva de Deus, e aquele que não é judeu, que não está debaixo dessa lei, sob essa perspectiva monoteísta, como essa pessoa, como esse povo pensa, Paulo estava se colocando no lugar para que o seu argumento pudesse atingir a maior eficácia possível. É disso que Paulo está falando. Paulo está se adaptando à sua realidade
dentro de perspectivas a respeito de Deus, a respeito da fé. Nada tem a ver com estar usando desse método para dar vazão à libertinagem. É uma coisa que é preciso ser deixado muito bem clara. Eu preciso ser comedido quando eu uso esse texto. Senão eu vou usar esse texto para viver qualquer tipo de libertinagem com pretexto de que eu esteja trazendo as pessoas para Jesus. Outra coisa, já foi falado e é necessário que seja reforçado. O funk, ele faz apelos eróticos, apelos sensuais. E a Bíblia condena de forma veemente esses apelos sensuais. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 2 está escrito: para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Veja bem a palavra sensualidade, libertinagem e sensualidade. Sensualidade é pecado, apelos eróticos. Essas coisas são pecado e são essas coisas que o funk evoca. Muitas pessoas hoje parecem criar um ponto de contato entre o pecador e a igreja, no intuito de dizer algo do tipo: nós temos alguma coisa em comum. Esse ponto em contato, esse ponto de intersecção em comum. Então não somos tão diferentes assim. Venha para cá que nós não somos tão diferentes. Se vocês gostam disso, nós também gostamos, nós também admitimos. Ainda que a letra seja uma letra bem distinta, seja uma letra, como eu já ouvi alguns, letras que são literalmente versículos bíblicos. Mas o funk não deixa de ter apelo erótico, apelo sensual. Ok? Então, é uma faca de dois gumes. Não é possível exatamente saber se o jovem ele veio para a igreja pela palavra, pela pregação do evangelho, ou se ele veio para a igreja simplesmente porque ele achou bacana, porque aqui na igreja também tem aquilo que ele encontra do lado de fora. É uma faca de dois gumes. É como se o jovem, de repente, pudesse estar flertando com o mundo dentro da igreja, como Sansão. Sansão não podia ingerir bebida forte porque ele era nazireu, mas ele ficava lá, andando no meio das parreiras, no meio das uvas, embora fosse proibido de ingerir vinho. Ele ficava flertando com aquilo que não podia fazer. E acontece muito disso hoje. A pessoa se priva, é como se ela usasse de forma legítima, vivesse de forma legítima e de forma aceitável dentro da igreja, digamos, evangelisticamente legítima, aquilo que ela gostaria de viver no mundo. É como se ela estivesse flertando com aquilo que ela deseja fazer aqui fora. As pessoas podem não concordar, boa parte das pessoas não vão concordar com essa abordagem, mas elas não podem negar também essa lógica. Ela existe, ok? É uma faca de dois gumes. Isso sem considerar que o funk é um dos alavancadores do tráfico de drogas. Se tem uma coisa que alavanca o tráfico e o consumo de drogas, é o funk. Então certas coisas precisam ser muito bem avaliadas antes de serem admitidas na igreja com o pretexto de evangelizar, ok? Mas em última instância, se alguém argumenta que não há algo objetivo que proíba na Bíblia, a Bíblia não é muito clara e tal coisa tem trazido pessoas para a igreja. Então, se as pessoas estão vindo para a igreja, os jovens, que é o público-alvo geralmente desse método de evangelização através do funk, se eles estão vindo, por que parar? Está dando certo? Não tem por que parar.
As pessoas pensam assim, não dá para mudar, especialmente porque as igrejas estão crescendo. Como convencer voltar atrás? Se aqueles jovens estão ali, se aqueles jovens estão ali dançando de forma erótica, como eu já vi. As pessoas dançam na igreja, os seus funks de forma erótica. Os palcos se tornaram, o altar, o púlpito, muitos púlpitos se tornaram palcos de entretenimento de funk, com funk para os jovens. Não dá para voltar atrás. Esses jovens vão embora, de repente, não é? Então, no momento em que o jovem depender do entretenimento e desses pontos de contato com certas coisas que eles experimentavam no mundo lá fora, se ele depender disso para estar na igreja, se a palavra, a pregação pura, genuína e simples do Evangelho não for suficiente para manter o jovem na igreja, ele já deixou de ser igreja há muito tempo, ou nunca foi. Ou nunca foi. Em última instância, já que a Bíblia não diz nada de forma objetiva sobre essa questão do funk, temos que apelar para princípios, e já falamos de sensualidade, já falamos do que o funk evoca e do que ela alavanca, que é o tráfico e o consumo de drogas. Nós podemos encontrar em Paulo também uma coisa que precisa ser observada. 1 Coríntios 10, versículo 23, quando ele diz assim: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Ferreira de Almeida vai dizer: nem tudo é conveniente. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Algumas traduções vão dizer: nem todas são saudáveis. Em última instância, tem coisas que não são convenientes. O funk não é conveniente. O funk joga uma cortina de fumaça sobre a postura do jovem. Nós não sabemos se ele está ali pela pura e genuína pregação da palavra ou pelo ponto de contato que ele tem, que eu ofereci através do funk, com alguma coisa do mundo em comum, para que de alguma maneira ele entenda ou assimile a ideia de que a igreja não é tão diferente assim. E curiosamente, isso eu falo com vergonha, eu vi há um tempo atrás um vídeo de um jovem satanista, declaradamente satanista, e ele fez uma crítica, era uma coisa irônica, uma coisa vergonhosa. Eu, como evangélico, eu vi aquilo como uma coisa vergonhosa. Ele faz justamente uma crítica deste método. Ele fala alguma coisa mais ou menos: vocês querem que nós estejamos aí com vocês quando vocês têm aí o que eu já tenho aqui. Então por que eu vou para aí? Se isso que vocês estão oferecendo aí, eu já tenho aqui. Então é uma coisa bastante irônica e vergonhosa, no mínimo irônica, no mínimo. Essa é a abordagem que nós fizemos hoje aqui nesse vídeo. E aí você pode não concordar, não quero causar nenhum empecilho para ninguém, muito embora alguns que estejam ouvindo isso creia que eu já pus empecilho, mas é uma coisa a se pensar, porque isso se torna uma faca de dois gumes. O funk não é simplesmente uma música, um estilo musical que você pode usar para evangelizar, muito embora o propósito primário do louvor não é nem evangelizar, é adorar e glorificar a Deus, mas ele pode também ser usado para evangelizar, ele deve ser usado. Mas o funk não é um estilo musical. O funk nos nossos dias é um método onde, sim, o diabo usa para o apelo erótico, sexual e para alavancar o consumo e o tráfico de drogas. Não dá para negar esse fato. Se não é um pecado diretamente expresso na Bíblia, não é conveniente, não é saudável. Não é porque é permitido e é lícito que é proveitoso ou saudável. De forma bem clara, usando os princípios da Escritura, não é conveniente. Ok? Você pode não concordar,
mas isso é o que nós temos para falar a respeito do funk, do uso do funk, não só para o evangelismo, como também para a própria liturgia do culto, ok? Se você gostou, deixa o seu joia, se inscreva no canal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e até uma próxima oportunidade aqui no Advincto EBD.